Com o despertar e as diversas mudanças na fruta do Luffy, nós temos algumas perguntas a serem respondidas. O Rayleigh já sabia que a Akuma no Mi do Luffy não era a Gomu Gomu no Mi, e ele treinou o Luffy já sabendo disso para que o Luffy viesse a despertar futuramente? Como os Gorosei sabiam do despertar da Akuma no Mi do Luffy antes dele despertar? E o despertar vem por treinamento ou por um trauma? Pode ser os dois? A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder as suas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários. Esse aqui já é o Sogeking Responde 90, então se você ainda não participou de nenhum, manda suas perguntas nesses 3 locais que a chance dela aparecer aqui nesse vídeo é maior. Antes do vídeo começar, queria saber se você já assistiu o último vídeo aqui do canal, que é falando ali sobre os novos poderes do Luffy. Se você ainda não tiver assistido, calma, assista esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Diego Oliveira perguntou: cara, adoro seu canal, mas diz aí, você acha que com as novidades sobre a fruta do Luffy ser a fruta do humano, pode vir por aí alguma coisa a mais relacionada à fruta do Chopper? Ou então outros usuários com frutas do humano de outros modelos, talvez lá no bando do Teach? O que você acha? Manda salve. O Oda realmente está gostando de trabalhar com frutas do tipo humano de diversos modelos. Já no país de Wano agora, no arco de Wano, a gente tem 3. Tem o Chopper, que tem a Hito Hito no Mi normal. Temos lá aquela raposinha, o Onimaru, que tinha a Hito Hito no Mi também, foi confirmada em materiais oficiais, que ela tem uma Hito Hito no Mi modelo Wanyudo. E agora o Luffy sendo confirmado com uma Hito Hito no Mi modelo Nika, que também é uma mítica. Então o Oda está gostando muito de trabalhar com esse tipo de Akuma no Mi. O do Chopper eu não acho que vai ter um desenvolvimento maior, a não ser o fato de que ele vai ter que despertar ou que seja confirmado que a forma Monster Point dele seja o seu despertar, até o ponto que ele vai poder se transformar nessa forma de maneira natural e vai ter todo aquele boost de poder das bestas carcereiras lá de Impel Down. Eu não vejo o Oda trabalhando com o Chopper, especificamente com ele, de outra forma a não ser essa evolução para ele dominar aquela forma. Agora no bando do Teach eu não duvido que o Oda pode meter ali uma Hito Hito no Mi também. Nós temos o Lafitte, que tem ali poderes, que tem asas, que ele pode criar asas nas costas na sua forma humana. Pode ser que ele tenha alguma Hito Hito no Mi de anjo, alguma coisa do tipo. Pode ser que o médico deles tenha uma Hito Hito no Mi modelo Shinigami, sei lá, ou alguma coisa parecida. Como o Oda tá gostando de trabalhar com essa fruta, eu não duvido que ele vá meter mais poderes relacionados a isso no mundo de One Piece. Ainda mais no bando do Teach, que é um bando que eles caçam a Akuma no Mi e eles só pegam as melhores ou as mais fortes. Então uma Hito Hito no Mi de um modelo mítico eles pegariam e comeriam porque é um poder bem apelão. Pedro Henrique perguntou: opa, você acha que o Rayleigh sabia da fruta do Luffy ser a Nika Nika no Mi? E talvez Luffy já pode ter mostrado o Gear 5 pro Rayleigh? E Scopper Gaban estará em Elbaf e poderá se surpreender com a fruta do Luffy Nika Nika no Mi? O maravilhoso em One Piece é que fatos ou revelações elas sempre se ligam em diversos pontos da história, e quando a gente revisita a obra a gente sempre imagina coisas que podem estar ligadas àqueles fatos que foram revelados recentemente. Como por exemplo a Akuma no Mi do Luffy ter um outro nome, que não Gomu Gomu no Mi, ou ser de outro tipo, que não uma paramécia. Se a gente pensar que lá no passado o Rayleigh fez parte do bando do Roger, o Scopper Gaban também, e juntos eles foram para a última ilha e descobriram tudo sobre o que veio a acontecer no mundo, inclusive o que aconteceu há 800 anos atrás. Muito provavelmente todos eles sabem que a fruta do Nika, ou a fruta daquele Joy Boy de 800 anos, era essa que é a Gomu Gomu no Mi. E por isso, depois que eles saíram dessa última ilha e voltaram da sua viagem, com o Roger já tendo se tornado o rei dos piratas, o Roger incumbiu o Shanks uma missão ou passou para ele uma informação. E pode ser que a informação que ele passou para o Shanks foi de pegar essa Akuma no Mi, que é a Akuma no Mi do Nika, e dar para o seu filho ou seu futuro filho que ele viria a fazer.
Ele mesmo disse, quem é que vai me superar? O Rayleigh, ele falou, vai ser meu filho. E o Rayleigh disse, você não tem filho. Aí ele falou, não, então eu vou fazer um filho. E aí pode ser que o Roger tenha incumbido o Shanks a essa missão de encontrar essa Akuma no Mi, roubar o governo e dar para o seu filho, para que ele fosse, ou para que ele superasse e se tornasse o novo Joy Boy, ou para que ele se tornasse, despertasse essa fruta e se tornasse o Nika. Após o Luffy acabar com todos esses planos, o Shanks não tinha o que fazer, acabou passando seu chapéu para o Luffy, e quando ele entrou na Grand Line mais uma vez, ele se encontrou com o Rayleigh e falou que apostou seu braço na nova geração, falando do Luffy. E quem treinou o Luffy no time skip foi o Rayleigh. Então, muito provavelmente, o Rayleigh, indo para a última ilha, ele já sabia que o Luffy tinha a Akuma no Mi do Nika. E o treinamento que ele quis passar pro Luffy pode ser para fazer o Luffy chegar ao máximo, chegar ao seu máximo de poder, para que ele pudesse despertar da maneira mais rápida possível. Se vocês repararem, a forma do Luffy no Gear 5 é a forma do Luffy do Snakeman, e o Snakeman é uma forma remasterizada do Baldoman. Então imaginem comigo, será que não foi o Rayleigh que teve a ideia do Luffy ter essa transformação, meio que tentando fazer com que ele forçasse o seu corpo a despertar? E aí o Luffy desenvolveu esse Gear Force, né, a quarta marcha, tentando mimetizar os poderes lá do seu despertar, já que o Luffy não tinha desperto ainda. Essa revelação abre diversas perguntas novas e relaciona diversos fatos que aconteceram em toda a história do mundo de One Piece, tanto o Rayleigh sabendo dessa informação, o Shanks sendo incumbido da mensagem, o Luffy comendo a Akuma no Mi sem querer, e aí o Rayleigh treinou o Luffy há muitos anos depois. Pode ser o Rayleigh que tenha colocado na cabeça do Luffy essa imagem, porque ele pode ter visto lá na última ilha que o Nika tinha esse tipo de poder, ou esse tipo de transformação, ou esse tipo de forma. Meu Deus, quando eu penso nessas coisas, eu dou uma viajada espacial, porque o Oda é genial em fazer essas ligações, em nos mostrar essas coisas. Então, muito provavelmente, o Rayleigh já sabia, pode ter sido ele que colocou essa ideia na cabeça do Luffy, dele ter uma transformação para tentar mimetizar o despertar, porque essa foi a forma que ele viu lá na última ilha. Meu Deus, será que o Oda realmente fez isso? Se ele fizer, vai ser muito foda. Vitor Costa perguntou: Salve Sogeking, tenho duas perguntas. A primeira, se o Polnareff é seu personagem favorito de Jojo, qual seria seu Jojo favorito? Com Giorno incluso, apesar dele ser Gyojin. E segunda, o que você acha da chance da Jiki Jiki no Mi poder ser uma arma ancestral? No caso, ele fala isso pelo despertar do Kid, poder atribuir ali os polos magnéticos na Grand Line. Isso quando ele despertar o seu poder de maneira que não canse ele, assim como o Doflamingo e Katakuri conseguem despertar e utilizar de maneira natural. Primeiro sobre Jojo, meu Jojo favorito atualmente está sendo a Jolene. A Jolene veio, roubou meu coração e agora é minha personagem favorita, ou a minha Jojo favorita. A história do Polnareff inclusive está aqui no canal, se você ainda não assistiu eu recomendo assistir, vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. E agora sobre o despertar do Kid, o despertar da Jiki Jiki no Mi poder ser uma arma ancestral ou a Uranus, eu não acredito que seja a Uranus, porque essa arma ancestral é baseado em um deus que está mais relacionado ao céu. Então eu não acho que a Jiki Jiki no Mi se encaixaria nesse conceito de arma ancestral. Mas o despertar do Kid em atribuir polos magnéticos para diversas pessoas ou coisas pode muito bem ter sido utilizado lá há 800 anos atrás para dar o magnetismo para diversas ilhas do mundo de One Piece, ou para bagunçar o polo magnético do mundo de One Piece e fazer com que as bússolas não funcionem dentro da Grand Line. Essa questão faz parte de uma teoria que já era para me ter lançado há muito tempo, de que as Akuma no Mi despertas, elas que criaram a Grand Line da maneira como a gente conhece. Vamos imaginar que lá no passado existia a Pangeia, onde todas as ilhas do mundo de One Piece estavam juntas em um determinado bloco de terra gigantesco, assim como é o Wano. Só que aí com os poderes, da Gura Gura no Mi desperta, eles conseguiram repartir esse bloco de terra em diversas ilhas que, pelo uma Akuma no Mi também, a Umi Umi no Mi, o Amizu Mizu no Mi, Fruta das Águas, conseguiu empurrar essas ilhas
e meio que jogar elas pro resto do mundo. Eu imagino que o mundo de One Piece, como a gente conhece atualmente, ele foi criado de maneira artificial pelo despertar de diversas Akuma no Mi. Eu posso fazer uma teoria, um vídeo só falando sobre essa teoria, que não é bem uma teoria, é mais um achismo. Mas eu acho que a Akuma no Mi do Kid Desperta tem esse potencial para ter feito isso há 800 anos atrás, ou até muito tempo antes disso. Sem Roteiro perguntou: você acha que o Luffy ainda pode voltar para Holy Cake para derrotar a Big Mom? Porque o Luffy falou que derrotaria todos os Yonkous, e ele também prometeu pro Katakuri que voltaria para derrotar a Big Mom. Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo sua pergunta, tem essa possibilidade, mas eu acho que é mínima. Ainda mais porque a história do mundo de One Piece está escalonando de uma forma que eu acho que essa guerra de Wano vai ser o estopim para uma guerra mundial. No meio dessa guerra, os Mugiwaras vão para Elbaf, para um arco ali, um mini arco como foi lá em Zou. Depois eles vão para a última ilha, o Luffy vai se tornar o rei dos piratas. Aí essa guerra já vai estar acontecendo no resto do mundo. Aí o Luffy já vai voltar ali para fazer o que tem que fazer depois que ele descobrir as informações lá na última ilha. E aí eu acho que não vai ter mais tempo para que o Luffy faça isso ou volte para derrotar a Big Mom. Até porque fazer parte de uma aliança onde membros dela acabam derrotando a Big Mom é como se o Luffy também tivesse derrotado. Vamos pegar como exemplo ali a aliança do Luffy com Capone, com o Jinbe, que naquele momento era capitão dos Piratas do Sol, lá no arco de Holy Cake. Se eles tivessem conseguido matar a Big Mom, se o Capone Gangbad tivesse acertado aquele tiro de bazuca que tinha um veneno que iria matar a Big Mom, e a Big Mom morre ali, é como se o Luffy tivesse derrotado ela, porque eles estavam em aliança. Então, como a aliança aqui, Mink, Samurai, Pirata, Ninja, Mink, com os piratas, com os outros capitães da Supernovas, essa aliança conseguir vencer um Yonkou, mesmo que o Luffy não tenha vencido diretamente, é como se o Luffy também tivesse vencido. E aí eu acho que que não vai ter mais tempo para isso. Além do mais, a gente imagina que a Big Mom vai aparecer lá no arco de Elbaf. Então a véia já vai para 3 arcos seguidos. Arco de Holy Cake, arco de Wano, Elbaf. E aí pode ser que o Luffy não derrote ela lá. Aí vai ter um outro arco para o Luffy derrotar a Big Mom. Eu acho que não vai acontecer. Então, pela forma como a história está escalonando no mundo de One Piece, eu acho que não tem mais tempo para a Big Mom. Ela já meio que encerrou. Pode ser que ela tenha uma redenção lá no arco de Elbaf. Mas eu não acho que o Luffy vai conseguir, ou vai voltar lá no arco de Holy Cake para derrotar ela. FBI perguntou: eu estava pensando, a Hito Hito no Mi modelo Buda tem uma forma híbrida? Já que você tem a capacidade de virar uma estátua de Buda, como seria a forma híbrida dela? Agora sou eu que faço uma pergunta, porque a forma que o Sengoku utilizou lá na guerra de Marineford é a forma completa da sua Akuma no Mi. Por que aquela forma não é a forma híbrida? Se vocês repararem, ele se torna meio que um Buda, mas com a aparência do Sengoku. Isso está mais ligado ao fato de ser uma forma híbrida do que uma forma completa. A Akuma no Mi dele é a Hito Hito no Mi modelo mítica do Daibutsu, ou do Grande Buda. Só que não é um Buda normal, mas faz mais referência a uma estátua de Buda de ouro. E ele se transformou ali na Guerra de Marineford com características do seu corpo, mas com ouro ou com um formato maior, com aqueles golpes de energia ou com aqueles golpes de impacto. E como ele tem a aparência do Sengoku, ali me faz pensar que aquela forma é a sua forma híbrida. E ele ainda nem nos mostrou a sua forma completa. Se tu for reparar as outras Ones míticas que tem no mundo de One Piece, quando o usuário se transforma na sua forma completa, ele muda totalmente para a criatura. Ele muda totalmente para a criatura que faz referência à sua Akuma no Mi. O Marco se transforma em uma fênix que não parece nada com o Marco normal. O Kaido se transforma em um dragão gigante que não parece nada com um dragão normal. Entendeu? Então eu acho que o Sengoku ainda nem mostrou a sua forma completa. E vai que quando ele se transforma realmente numa estátua de Buda maior do que ele já é. E aí a gente imagina lá aquela imagem do Netero utilizando também uma estátua de Buda. Já imagina só o Sengoku ter um formato como aquele, onde saem diversas mãos gigantescas de ouro, onde ele pode lutar contra os seus inimigos.
Shanks. Isso aí seria muita apelação, meus amigos. E eu acho que aquela forma que ele mostrou na Guerra de Marineford é realmente sua forma híbrida pelas características do Buda mesclada com as características do usuário. E não uma forma completa que mudaria totalmente a sua aparência para um Buda de ouro totalmente diferente do Sengoku que a gente conhece. O que vocês acham? Vocês acham que pode ser isso? Já comenta aqui embaixo que eu quero saber. José Lucas perguntou: como os Goroseis sabiam que a fruta do Luffy tinha despertado, sendo que foi mostrado que ela só despertou alguns capítulos depois? Alguns deles podem ver o futuro, talvez o In ou o Shanks. Eu consigo pensar em 3 possibilidades para que eles tenham sabido que o Luffy iria despertar ou tinha despertado. Vamos lá, o primeiro deles foi o que você falou. O Shanks foi até eles para falar sobre um certo pirata, muito provavelmente por ter sido incumbido pelo Roger em ter a missão de pegar a Gomu Gomu no Mi e, sei lá, dar pro seu filho. Ele sabia como despertar essa Akuma no Mi. Tipo, o Luffy foi levado ou seria levado até o extremo naquela batalha contra o Kaido. Poderia chegar até um momento em que ele morresse, como realmente ou muito provavelmente aconteceu. E seria esse o momento em específico que essa Akuma no Mi iria despertar. Então deve ser por essa informação do Shanks que os Goroseis descobriram sobre a Akuma no Mi do Luffy. Um segundo ponto que eu consigo pensar é o Oda trollando com a gente. Ele tá pegando ali fragmentos de momentos posteriores e colocando antes. Por exemplo, aquele momento onde os Goroseis comentam sobre o despertar dessa fruta pode ser um momento futuro onde o Oda colocou ali para meio que embaralhar a nossa cabeça e fazer a gente pensar exatamente isso. Ele pegou um fragmento futuro lá, colocou um pouco mais atrás e a gente se questiona: rapaz, como é que eles sabiam? Será que foi o Shanks? Será que foi o Yemu? Será que eles sabem prever, eles têm a possibilidade de prever o futuro? Ou qualquer outra coisa que pode ter acontecido? Pode ser uma trollagem do Oda. E o terceiro ponto é a chegada da Zunisha no país de Wano. A gente sabe de toda a relação da Zunisha em ter cometido um crime há 800 anos atrás, ter sido ordenada a caminhar eternamente, e agora ela interrompeu essa caminhada e chegou ao país de Wano e está lá esperando. Pode ser que esse seja o prenúncio da chegada ou do despertar do Nika. A gente sabe que o Luffy comeu a Hito Hito no Mi, modelo mítica do Nika, e pode ser que com a chegada da Zunisha ao país de Wano, e ela está lá parada esperando uma ordem, seja o prenúncio do despertar da Akuma no Mi do Luffy. E aí eles só ligaram os pontos e começaram a debater sobre o fato do Luffy despertar ou não a sua Akuma no Mi naquele momento. Em momentos futuros eles até se questionam ou ordenam para que o CP0 se intrometa na batalha entre Luffy e Kaido para que o Luffy acabe morto e não desperte. Então pode ser que seja um desses 3 pontos que o Oda colocou aí para que eles soubessem que a Akuma no Mi do Luffy iria despertar ou estava desperta. Patolino, o mago, perguntou: Grande Sogeking, o que você espera das próximas lutas após a derrota de Kaido? Acha que com o despertar da fruta de Luffy não vai haver oponentes tão fortes quanto o Luffy risonho? Cara, tem grandes possibilidades de que sim e de que não. Vai depender da forma como o Oda planeja trabalhar com esse despertar do Luffy ou com esse Luffy risonho. Vamos imaginar o seguinte: existem diversos piratas no mundo de One Piece que são extremamente fortes, extremamente absurdos. Eles estão no topo da pirataria ou estiveram no topo da pirataria no mundo de One Piece. E esses caras eram absurdos. E para a Marinha, para o governo mundial enfrentá-los, eles tiveram que mandar 2 almirantes, por exemplo, ou então teve que juntar um almirante e um pirata extremamente forte para derrotar esse inimigo, ou então toda a força da Marinha com os Chichibukais para derrotá-lo. E aí eu posso citar o Shebek, que teve que lutar ali, o Roger e o Garp para conseguir vencê-lo. Nós tivemos ali o Shiki, que teve que lutar o Sengoku e o Garp para conseguir vencê-lo. Nós temos que a Marinha inteira na Guerra de Marineford, juntamente com os 3 almirantes, foram para cima do velho Barba Branca. Então existem personagens ou piratas no mundo de One Piece extremamente fortes que num X1 não dá pra vencê-lo. Tem que ser ali 2 ou 3 personagens pra subjugar aquele cara.
E o Luffy pode estar chegando nesse patamar. O despertar do Luffy risonho pode ser um poder em que para derrotá-lo ou para ter chance de derrotá-lo tem que juntar ali os três almirantes, tem que juntar ali agora 2 Yonkous. Pode ser que tenha essa possibilidade, ainda mais se o Oda for trabalhar o Toon Force, onde o Luffy tem o poder do Cartoon e pode meio que alterar a realidade da maneira como ele quiser. Só que eu acho que isso seria apelão demais. Acho que o Oda vai trabalhar mais a gag do Toon, do Cartoon, onde o Luffy pode meio que... tudo que o Luffy tocar, ou o corpo do Luffy mesmo vai ter aquela característica do Cartoon. Tipo, não vai passar disso, porque se o Oda realmente meter um Toon Force ali, aí não tem como vencer o Luffy. Então, se o Oda não meter esse Toon Force, ainda tem chance do Luffy ser derrotável e não ser ali o personagem mais forte do mundo de One Piece. Pode ser até que o Kaido ainda dê trabalho pro Luffy. E essa aqui é a segunda possibilidade, a de o Oda não fazer o Luffy se tornar o homem mais forte do mundo depois dele vencer o Kaido nessa batalha. Porque nós temos o Teach com 2 poderes de Akuma no Mi bem apelões, o poder de destruir o mundo inteiro, o poder de retirar ou inibir os poderes de Akuma no Mi de outra pessoa se tocá-lo. Então pode ser que em uma batalha final ali, ou pode ser até que o Teach como uma terceira Akuma no Mi se torne ainda mais forte, e aí uma batalha entre eles, o Luffy não vai, ou vai ser impedido de utilizar esse despertar, vai ter que lutar só com os seus hakis e com a sua força física natural. Tem todas essas possibilidades e vai depender do que o Oda vai trabalhar com esse despertar do Luffy. Agora, se tiver Toon Force, aí acabou. Aí o homem é a criatura mais forte do mundo de One Piece, não tem pra ninguém. Sumire Okamura perguntou: considerando que o despertar da Akuma no Mi exige usar os poderes até o extremo, como imaginaria a situação em que Law, Kid e Katakuri conseguiram o despertar? Com o despertar do Luffy e a maneira como aconteceu, eu passo a pensar que não vai depender só de utilizar os poderes ao extremo, ou da pessoa ter uma perícia enorme na sua Akuma no Mi e vai chegar a um ponto em que ela vai despertar. E aí os seus poderes que antes afetavam só o seu corpo vão passar a afetar o ambiente. Assim como acontece com Law, Kid e o Katakuri até o Doflamingo. Eu começo a pensar que assim como o Haki da observação, onde a pessoa pode despertar com treinamento e com um tipo de trauma, como aconteceu com Kobe lá na guerra de Marineford, onde ele despertou seu haki ao ver várias pessoas morrendo e várias vozes se apagando, eu consigo imaginar que o despertar pode vir tanto pelo treinamento e a perícia com a sua Akuma no Mi, quanto por um trauma também, que foi o que aconteceu com o Luffy. E pode muito bem ter acontecido com quem você citou aqui nessa pergunta, que no caso foi Law, Kid e Katakuri. O Luffy, ele estava lutando com o Kaido, e aí ele estava no seu último Gear Force, e ele falou: se eu não derrubar o Kaido agora, eu vou perder. E em um SBS antigo, ou em uma entrevista antiga, o Oda falou que os fãs de One Piece não ficariam felizes se o Luffy derrotasse o Kaido porque deu um soco mais forte. E foi exatamente isso que aconteceu. O Luffy tentou dar um soco mais forte e mesmo se ele tivesse conseguido dar, ele não conseguiria vencer. E acabou sendo derrotado e muito provavelmente morto pela onomatopeia de silêncio no seu corpo após ele levar aquele golpe. Só após esse momento de morte, ou de quase morte do Luffy, onde o seu corpo foi levado ao extremo em receber danos, ele acabou despertando a sua Akuma no Mi e agora ele entrou no Gear 5. E aí eu consigo imaginar que os outros personagens que você citou aqui também tiveram momentos em que eles foram levados até o seu extremo físico e quase morreram. O Law aconteceu lá na batalha contra o Doflamingo. Pode ser que ele tenha meio que ativado o seu despertar, ou o gatilho para o despertar, para depois ele perceber que despertou esse poder lá na luta contra o Doflamingo, onde ele foi levado ao extremo e quase morreu. O Kid perdeu o braço para o bando do Shanks. Pode ser que nesse momento aí ele quase morreu também, e foi lá que ele aprendeu o seu despertar. O Katakuri com a Big Mom, a gente sabe que a Big Mom tem aqueles momentos de larica onde ela pode matar até seus filhos e não tá se importando com nada. E se a pessoa se não tiver aquilo que ela quer comer, ela vai continuar destruindo tudo em seu caminho. Pode ser que nesses vários anos da vida do Katakuri, tiveram alguns momentos em que ele teve que tentar conter a Big Mom até que aquilo que ela quisesse comer fosse produzido. E aí ele, em um desses momentos, ele chegou quase à beira
da morte e também aprendeu despertar. Só que o Katakuri também tem a possibilidade dele ter aprendido só com treinamento, elevando em muito a sua perícia na sua Akuma no Mi. Então atualmente eu vejo que tem 2 pontos que podem trazer o despertar: a perícia no uso da sua Akuma no Mi, ou um trauma, ou uma situação de quase morte. João Vitor perguntou: na sua opinião, qual o comandante de Yonkou mais forte? E qual entre eles é o mais fraco? Levando em consideração só os comandantes de Yonkou que mostraram alguma coisa ao longo de toda a história do mundo de One Piece, sem contar aqueles que a gente pode considerar mais forte, mas só pelo hype, e não porque eles efetivamente mostraram o seu poder durante a obra, eu chuto aqui que pra mim, o comandante mais forte atualmente é o Zoro. É claro que o Luffy é considerado ali o quinto imperador, mesmo que só em título. Então, depois que o Luffy venceu o King, depois que ele se recuperar e adquirir ou internalizar todos os power-ups que ele teve durante a guerra de Wano, eu aposto nele como o comandante mais forte que mostrou alguma coisa. Claro que tem o Ben Beckman ali, tem os comandantes do Shanks, tem os comandantes do Barba Negra, mas eles não mostraram nada ainda. A gente meio que considera o Ben Beckman como o mais forte, mas daqueles que mostraram alguma coisa, depois que o Zoro venceu o King, pra mim, ele é o mais forte. Agora, o menos forte, muita gente pode imaginar que seja o Jack. O Jack ali é um bucha, apanhou pra todo mundo, só que o Jack é um tanque. Ele apanha muito, mas muito mesmo antes de cair. Então eu acho que ele ainda é mais forte do que o último que eu vou citar, que é o Snack. O Snack caiu, se eu não me engano, foi pro Urushi. Ele caiu em off, em um momento onde os supernovas ainda estavam em ascensão. A gente não sabe qual é o verdadeiro poder do Urushi, mas ele, de longe ele não é ali um dos mais fortes dos supernovas. E mesmo assim ele conseguiu vencer o Snack. Então pra mim ele é o comandante de Yonkou mais fraco dos Yonkous que existem no mundo de One Piece. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi a sua, continua mandando que uma hora eu posso responder. Manda uma lá na comunidade do canal, outra lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo, que aí sua pergunta tem mais chance de aparecer. Ou então eu já posso ter respondido a sua pergunta e tá nos outros Sogeking Responde. Dá uma olhada que eu vou deixar a playlist aqui na tela final, juntamente com outro vídeo que eu também acredito que você vai gostar. E é falando ali sobre os novos poderes do Luffy. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!